parar e pensar, poxa, o que eu tenho sido na presença de Deus? Não importa qual tempo de igreja que você tem. Às vezes a pessoa dá muita importância para o tempo de igreja. Meu irmão, o tempo de igreja não salva ninguém. O que vai salvar é você obedecer a voz de Deus. Amém, Jesus? Amém. Então Deus está nos tratando sobre isso, né? Por isso acompanha de caco a vaso. Aqui nós temos esses cacos e aqui nós temos o quê? O vaso. Nós temos o quê? O vaso. Com certeza, meu irmão, esse vaso, ele tem as marcas, as digitais do oleiro, daquele que o fez. Nós temos que ter as marcas de Jesus nas nossas vidas. Nós temos que ter a digital de Deus nas nossas vidas. Por isso nós temos que permitir que Deus nos molde. Se Deus nos moldar, então a gente nunca vai ter as marcas de Jesus. Nós nunca vamos ter, meu irmão, as digitais de Deus nas nossas vidas. E é muito importante a gente parar e pensar sobre isso, refletir sobre isso. Amém, Jesus? Amém. Abra sua Bíblia em Salmos, em nome de Jesus, Salmos capítulo 22. Porque uma certa vez, Davi disse que estava como um carro. Olha só, o rei Davi, ele se sentiu como um carro. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Salmos capítulo 22, o nosso versículo é o 15. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Está tudo bem com vocês, irmãos? Ô glória! Sei lá, acho que vocês um pouco tímidos hoje. Está tudo bem, né, irmãos? Amém. Glória a Deus. Isso. Salmos capítulo 22, versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém. Olha só o que diz: a minha força secou-se como o quê? Olha só como o rei Davi estava se sentindo aqui. Ele fala assim, ó, a minha força secou-se como o quê? Um carro. Davi, ele estava se sentindo nessa ocasião como um caco. Ele reconheceu. E é necessário a gente reconhecer. É necessário a gente colocar no nosso coração, poxa vida, será que eu tenho agradado a Deus? Será que eu tenho andado conforme a vontade de Deus? Ou eu tenho andado do meu jeito, da minha maneira? Ou eu tenho agido da maneira que eu acho que é o certo? E aqui Davi estava se sentindo como um carro. Deus operava grandemente sobre a vida de Davi. Deus deu grandes vitórias a Davi. Mas chegou um momento que Davi estava se sentindo como o quê? Um carro. Secou-se. Às vezes, diante das lutas, diante da adversidade, das batalhas, das situações, às vezes até ali no mundo de pecado, a pessoa ela chega desta maneira. A pessoa acaba secando, tornando-se como um caco, como esse aqui. E quando a pessoa ela se torna nessa condição de caco, não tem como Deus operar, não tem como Deus manifestar o poder dele. E Davi ele estava sentindo, com certeza Davi estava sentindo ali a ausência de Deus, a presença de Deus com certeza ele não estava sentindo. Ele estava tomado ali por coisas que não agradavam ao Senhor. Às vezes a pessoa se encontra desta maneira, nada faz sentido na vida da pessoa. A pessoa ela não sente, ela ora, mas ela não sente a unção, a presença de Deus. Ela não tem o prazer de meditar na palavra de Deus. Ou seja, a pessoa ela está numa situação como Davi. Ela secou-se, tornou como? Tornou como que, igreja? Como Caco. E quando a pessoa ela chega nesta maneira, que ela não reconhece, não tem o que Deus fazer. A pessoa tem que desejar a transformação dessa. Continuando aqui nesse versículo, em nome de Jesus, no 15: a minha força se secou como um caco, e a língua se me pegou ao paladar, e me puseste no pó da onde? Da morte. Olha a situação que Davi se encontrava. A pessoa às vezes ela se encontra desta maneira, à beira da morte. Como assim, pastor? À beira da morte espiritualmente. E é necessário a pessoa ela acordar. É necessário a pessoa colocar no coração, não, peraí, eu tenho que mudar isso. É necessário a pessoa querer, desejar no coração. Você tem que querer de todo o seu coração se tornar barro nas mãos do oleiro, não simplesmente um caco. Um caco não serve para nada, a não ser para jogar fora. Mas se a pessoa tiver o desejo da mudança, da transformação, do renovo, Deus ele pode fazer. Deus ele pode triturar. Meu irmão, melhor é estar nas mãos de Deus, amém, Jesus? Amém.
O mundo tem piedade, mas o nosso Deus, Ele é misericordioso, amém, Jesus? Amém. Quando a pessoa se encontra com um caco, mas ela se coloca nas mãos de Deus, Deus vai tratar ele da maneira certa, amém, Amém, Jesus. Ô glória. Deus não vai tratar ele de qualquer maneira. Não, Deus vai tratar aquele caco da maneira correta, amém, Jesus? Amém. Deus, Ele vai quebrar, vai capturar mais, porque o desejo de Deus é que aquela pessoa se torna um novo vaso, amém, Jesus? Amém. Aqui mesmo em Salmos, vamos lá, Salmos 95, um pouco adiante, em nome de Jesus. Salmos 95. Versículo 7. Amém, Jesus? Amém. Deus quer fazer de cada um de nós um vaso precioso, amém? Um vaso de honra, em nome de Jesus. Às vezes, mas você está aqui, pastor, mas eu me sinto como um carro. Mas Deus pode mudar a sua vida, amém, Jesus? Amém. Deus pode transformar, Deus pode restaurar. Às vezes tem aquela área da sua vida que você fala assim, poxa vida, não tem jeito, não tem o que se fazer mais. Mas Deus, Ele pode mudar, fazer tudo novo, amém, Jesus? Salmos 95, versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu quê? Pasto, e ovelhas da sua quê? Ovelhas da sua? Meu irmão,